Olá a todos! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que sempre me atraiu, sempre motivou a minha atenção e meu interesse, que é um encontro que aconteceu na segunda metade do século XIX, envolvendo três importantes nomes da literatura brasileira. De um lado, Castro Alves, o poeta baiano, nascido em 1847 e morto em 1871, José de Alencar, nascido em 1829 e morto em 1877, e o escritor Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 1829 e morto em 1908. Então, em 1868, há um evento que vai unir essas três importantes personalidades das letras brasileiras. Em dado momento, Castro Alves, ainda muito jovem, nesse evento, em 1868, que uniu esses três escritores, o Castro Alves tinha 20 anos, o José de Alencar 38 anos e o Machado 28 anos. O Castro Alves queria fazer a sua estreia no Rio de Janeiro, a sua estreia literária. Ele já era muito conhecido na Bahia, em Salvador, onde há pouco tempo tinha lançado, inclusive, uma peça dramática que foi muito bem recebida, que foi objeto de ovação, de aplausos no teatro baiano. E ele então já era um poeta relativamente consagrado na Bahia, mas ainda um tanto desconhecido na corte, no centro político e cultural do país, que era o Rio de Janeiro naquela época. Então, Castro Alves resolve buscar apoio em algumas pessoas, em algumas figuras, uma das quais é o político que vai, em certa medida, ser ali um padrinho dele e vai fornecer a ele uma série de cartas de apresentação. Uma das quais é o Visconde do Rio Branco, o pai do famoso Barão do Rio Branco, e outra das quais vai ser dirigida ao José de Alencar, pedindo então que o José de Alencar intercedesse por esse poeta. O José de Alencar acha que naquela altura ele não seria o nome mais apropriado para desempenhar essa tarefa de uma forma muito mais efetiva. E ele vai se lembrar do nome do jovem crítico à época, Joaquim Maria Machado de Assis. Então o Alencar vai receber na Tijuca, no Rio de Janeiro, ao Castro Alves, vai ouvir o Castro Alves declamar os seus poemas e ler uma peça dramática que tinha sido, como eu disse agora há pouco, encenada no teatro baiano, que é a peça Gonzaga ou a Revolução de Minas. Então, essa peça vai ser lida ali com o José de Alencar, pelo Castro Alves, e também alguns poemas, como eu disse, vão ser ali recitados, e o José de Alencar fica bastante impressionado, muito bem impressionado, com aquele jovem poeta de 20 anos, e resolve então apresentá-lo ao crítico Machado de Assis, pedindo a Machado que apresentasse aquele poeta e dramaturgo, ao Rio de Janeiro. E assim então vai se dar essa tríade, vai se dar esse trio aí de escritores, que vão marcar, que vão protagonizar esse importante evento das letras e da vida literária brasileira. Então, as cartas são de fevereiro de 1868, a carta do Alencar ao Machado, depois de ter recebido ali o Castro Alves, de tê-lo conhecido e ter se ficado, como eu disse, bastante impressionado com aquele jovem poeta, é dirigida ao Machado em 18 de fevereiro de 1868 e vai ser logo depois já publicada, vai se dar publicidade a essa carta no dia 22 de fevereiro desse mesmo ano de 1868, nas páginas de um importante jornal da época, que é o Correio Mercantil. O Machado vai responder a essa carta
do José de Alencar alguns dias depois, no dia 29 de fevereiro, e a carta será publicada também no mesmo jornal, Correio Mercantil, no dia 1º de março desse ano de 1868. Então, ambas as cartas vão ganhar publicidade, isso vai dar uma certa projeção àquele jovem poeta que estava surgindo, né? E tudo levava a crer que era uma das estreias mais assim fulgurantes, porque o Machado também reconhece os méritos desse poeta, desse escritor, inclusive por esse drama que o Machado também vai tomar conhecimento. E nós vamos ver que, infelizmente, vão se dar alguns fatos que vão abreviar essa carreira tão promissora e essa vida tão fulgurante desse poeta, né? O Castro Alves, ele, logo depois de ter encontrado com esses dois escritores, inclusive na carta o José de Alencar vai mencionar esse fato, ele era estudante de Direito. Ele tinha iniciado o curso de Direito em 1866 em Pernambuco e depois transferiu-se para São Paulo para concluir o curso lá em São Paulo, coisa que não aconteceu porque vai se dar um evento trágico que vai impedi-lo de dar prosseguimento aos estudos e de concluir o curso de Direito. Mas o Castro Alves, então, nesse mesmo ano, poucos meses depois dessa apresentação, desse êxito que ele encontrou, né? Infelizmente, o que ele queria não aconteceu, porque ele queria também que aquele drama que ele escreveu sobre a Inconfidência Mineira, né, que ele deu o nome de Gonzaga, ou Revolução de Minas, ele queria que ele fosse impresso e fosse finalmente encenado no Rio de Janeiro, mas o ator e, vamos dizer, o empresário teatral da época, muito amigo do Machado também, Furtado Coelho, acaba não entendendo por não publicar e nem encenar a peça, né? Mas o Castro Alves, então, como eu disse, já está de passagem pelo Rio de Janeiro, a caminho da Faculdade de Direito de São Paulo, porque ele, como eu disse, começou o curso em Pernambuco para dar continuidade a esse curso lá em São Paulo. Isso era mais ou menos comum, aconteceu com Rui Barbosa, por exemplo, o grande Rui Barbosa, o Joaquim Nabuco, que também iniciaram o curso em uma das unidades e foi concluído na outra. O Joaquim Nabuco, por exemplo, começa o curso em São Paulo para ir concluí-lo lá no Recife. Já o Rui Barbosa faz o inverso, começa o curso, assim como fez o Castro Alves, né? Começou o curso lá no Recife para ir concluí-lo em São Paulo. Então, inclusive o Castro Alves vai ser muito próximo, vai ser da turma, da grande turma da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né? Da Faculdade de Direito de São Paulo, que é a turma que estudou ali entre os anos de 1866 e 1870, mais ou menos por aí, dos quais fazem parte Afonso Pena, Bias Fortes, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, né? E Rui era, assim como Castro Alves, baiano, e vai ser um amigo importante até no momento pós-mortem do Castro Alves. Mas então, nesse ano de 1868, em novembro, Castro Alves estaria participando de uma caçada em São Paulo e acidentalmente dá um tiro no pé esquerdo. E esse tiro, então, vai exigir determinadas cirurgias, ele vai passar por algumas cirurgias, até se conta que ele vai, em dado momento, sofrer complicações e vai se mostrar a necessidade da amputação do pé. E essa amputação se dá sem anestesia, porque ele era, vamos dizer, tinha alguma alergia, não podia ser submetido a anestésicos. Ele já era, àquela altura, provavelmente acometido pela tuberculose, porque sua vida é um tanto dramática, porque ele, aos 12 anos, perde a mãe, vítima da tuberculose. A mãe, que era também jovem, aos 33 anos vai morrer vítima da tuberculose. Tuberculose que alguns anos depois vai matar o próprio Castro Alves aos 24 anos. Né?
Essa morte da mãe também vai provocar a precipitação de uma doença mental do irmão, que sofre profundamente com a morte da mãe e vai cometer suicídio depois. Então, o Castro Alves, já nesse ano tão glorioso para ele, de 1868, vai ter esse revés, vai sofrer esse acidente, e esse acidente vai deixar sequelas, como eu disse, vai gerar a amputação do seu pé, vai fazer com que ele, em dado momento, retorne para Salvador, para o aconchego da sua família. A sua tuberculose vai se agravar e ele vai acabar falecendo em julho de 1871, aos 24 anos de idade, e deixando ali uma obra já importante. Ele só publicou em vida o seu livro de poemas Espumas Flutuantes, mas ele já deixou ali um acervo de poemas e esse drama, por exemplo, que eu citei, e que vão ser postumamente publicados. Um dos responsáveis por organizar e ajudar a organizar o acervo do Castro Alves será o próprio Rui Barbosa, né? Amigo, conterrâneo do Castro Alves. Então, tem um livro que é um livro biográfico, né, do Castro Alves, escrito pelo romancista baiano também, Jorge Amado. Jorge Amado escreveu, um pouco assim em forma de cordel, uma biografia tendo o Castro Alves como objeto, em 1941, uma biografia chamada O ABC de Castro Alves. Essa biografia tem um início que eu acho muito bonito, e que eu vou, para encerrar essa parte inicial aqui, vou ver se eu me lembro de cor, aqui um pequeno trecho que eu acho muito ilustrativo e quase poético, né, que o Jorge Amado vai exatamente escrever a propósito desse grande poeta e que morreu tão jovem. A exemplo de Álvares de Azevedo, por exemplo, também morreu muito jovem, né? Parece que os românticos teimavam em morrer muito jovem, né? O Álvares de Azevedo morreu com 21 anos, por exemplo. Então, Jorge Amado vai dizer o seguinte desse poeta: começou muito moço terminou. Foi o mais belo espetáculo de juventude e gênio que os céus da América presenciaram. Acho isso muito bonito, muito ilustrativo e muito justo a respeito do Castro Alves. Eu vou agora, então, fazer a leitura das duas cartas trocadas entre José de Alencar e Machado de Assis a propósito desse grande poeta que foi o Castro Alves. Eu vou só fazer mais um adendo que me lembrei aqui. O Castro Alves, ele é situado numa terceira fase do romantismo brasileiro, né? A fase condoreira, a fase da poesia social. E o Castro Alves, ele realmente é um poeta que vai se envolver com uma série de temas ligados à liberdade. Por exemplo, quando ele vai escrever o Gonzaga, ele está ali fazendo uma ode à liberdade que ele tanto prezava. Ele vai ser um ardoroso defensor dos escravos, vai escrever vários textos dedicados aos escravos, né? Tem um livro chamado Os Escravos, e também vai se envolver naquela luta que era mais ou menos a luta dos jovens da segunda metade do século XIX no Brasil, que era a luta pela República, né? Vão ser todos republicanos ali, o Rui, o Joaquim Nabuco não vai ser monarquista, até mesmo depois da deposição da monarquia, mas o Rui Barbosa, o Castro Alves e uma série de outros jovens também hastearam essa bandeira do republicanismo, né? Então, deixe-me ler aqui a primeira carta, então, do José de Alencar ao Machado de Assis, que é belíssima. Eu não vou ler a carta na sua integralidade, é uma carta muito longa, assim como a resposta do Machado consegue ainda ser mais longa, e eu vou tentar aqui fazer alguns cortes, né? Tentar ler. Mesmo assim, ainda vou ter que ler um trecho relativamente longo. Esse vídeo já vai se alongando muito mais do que seria desejável, né, para um vídeo postado no YouTube, né? As pessoas não têm muita paciência de assistirem vídeos longos, já me aconselharam a fazer vídeos com mais de 15 minutos, mas eu
sou um tanto teimoso, né? E vou fazendo-os, e vou produzindo-os assim, mesmo contra a maré da paciência reinante nesse mundo da internet, né? Mas, então, a carta do José de Alencar, como eu disse, é datada da Tijuca, Rio de Janeiro, de 18 de fevereiro de 1868. Vai dizer o Alencar ao Machado: Excelentíssimo senhor Machado de Assis, recebi ontem a visita de um poeta. O Rio de Janeiro não o conhece ainda. Muito em breve há de conhecer o Brasil. Bem entendido, falo do Brasil que sente, do coração e não do resto. O senhor Castro Alves é hóspede dessa grande cidade há alguns dias apenas. Vai a São Paulo concluir o curso que incentou em Olinda. Nasceu na Bahia, a pátria de tão belos talentos. A Atenas brasileira, que não cansa de produzir estadistas, oradores, poetas e guerreiros. Podia acrescentar que é filho de um médico ilustre. Mas para quê? A genealogia dos poetas começa com o seu primeiro poema. E que pergaminhos valem estes selados por Deus? O senhor Castro Alves trouxe-me uma carta do Dr. Fernandes da Cunha, um dos pontífices da tribuna brasileira. Digo pontífice porque nos caracteres dessa têmpera, o talento é uma religião, a palavra um sacerdócio. Que júbilo para mim! Receber Cícero, que vinha apresentar Horácio, a eloquência conduzindo pela mão a poesia, uma glória esplêndida mostrando no horizonte da pátria a irradiação de uma límpida aurora. Mas também quanto, nesse instante, deplorei minha pobreza, que não permitia dar a tão caros hóspedes régio agasalho. Carecia de ser Hugo ou Lamartine, os poetas oradores, para preparar esse banquete da inteligência. Se ao menos tivesse nesse momento junto de mim a pleide rica de jovens escritores, a qual pertencem o senhor, o doutor Pinheiro Guimarães, Bocaiúva, Múzio, Joaquim Serra, Varela, Rosendo Muniz e tantos outros. Entre estes, por que não lembrarei o nome de Leonel de Alencar, a quem o destino fez ave de arribação na terra natal? Em literatura, não há suspeições. Todos nós que nascemos em seu regaço não somos da mesma família, mas a todos o vento da contrariedade os tem desfolhado por aí, como flores de uma breve primavera. Um fez da pena espada para defender a pátria. Alguns têm as asas crestadas pela indiferença. Outros, como douradas borboletas presas da teia da aranha, se debatem contra a realidade de uma profissão que lhes tolhe os voos. Felizmente estava eu na Tijuca. O senhor conhece essa montanha encantadora. A natureza a colocou a 2 léguas da corte, como um ninho para as almas cansadas de pousar no chão. Aqui tudo é puro e são. O corpo banha-se em águas cristalinas, como o espírito na limpidez desse céu azul. Respira-se a larga, não somente os ares finos que vigoram o sopro da vida, porém naquele hálito celeste do Criador que bafejou o mundo recém-nascido. Quando a alma desce dessas alturas e volve ao pó da civilização, leva consigo uns pensamentos sublimes, que do mais baixo remontam à nascença, pela mesma lei que faz subir ao nível primitivo a água derivada do topo da terra. Nestas paragens, não podia meu hóspede sofrer jejum de poesia. Recebi-o dignamente. Disse à natureza que pusesse a mesa e enchesse as ânforas das cascatas de ninfa mais deliciosa
que o Falerno do velho Horácio. A Tijuca esmerou-se na hospitalidade. Ela sabia que o jovem escritor vinha do norte, onde a natureza tropical se espaneja em lagos de luz diáfana e orvalhada de esplendores. Abandona-se lasciva como uma odalisca às carícias do poeta. Aqui eu vou seguir um pouco mais adiante, como vocês estão vendo, eu estou tendo que cortar aqui porque o José de Alencar vai se estender longamente na análise da obra dramática do Castro Alves, depois poética e etc. Mas eu vou aqui então para o fim da carta. Contudo, deixar que passasse por aqui ignorado e despercebido o jovem poeta baiano fora mais do que uma descortesia. Não lhe parece? Já um poeta o saudou pela imprensa. Porém, não basta a saudação. É preciso abrir do teatro, jornalismo, à sociedade, para que a flor desse talento, cheio de seiva, se expanda nas auras da publicidade. Lembrei-me do senhor. Em nenhum concorrem os mesmos títulos. Para apresentar ao público fluminense o poeta baiano, é necessário não só ter o foro da cidade na imprensa da corte, como haver nascido nesse belo vale do Guanabara, que ainda espera um cantor. Seu melhor título, porém, é outro. O senhor foi o único de nossos modernos escritores que se dedicou sinceramente à cultura dessa difícil ciência que se chama crítica. Uma porção de talento que recebeu da natureza, em vez de aproveitá-lo em criações próprias, teve a abnegação de aplicá-lo a formar o gosto e desenvolver a literatura pátria. Do senhor, pois, do primeiro crítico brasileiro, confio a brilhante vocação literária que se revelou com tanto vigor. Seja o Virgílio do jovem Dante, conduza-o pelos ínvios caminhos por onde se vai a decepção, a indiferença e, finalmente, a glória, que são os 3 círculos máximos da divina comédia do talento. José de Alencar. Quando José de Alencar escreve isso aqui, em 1868, o Machado já era poeta, já havia publicado as suas Crisálidas em 1864, já havia produzido uma série de peças de teatro, já havia publicado em 1865 um texto paradigmático, importantíssimo, que é exatamente o ideal do crítico. Já havia publicado uma série de textos, né? Então, aqui o Alencar ainda não chega a conhecer em 68 o romancista, que só surge em 1872. O primeiro romance do Machado é o romance Ressurreição, publicado em 1872, seguido de Yaya Garcia, em 1874, e de Helena, em 1876. São os romances que o Alencar vê, porque o Alencar morre em 1877 e o Machado vai publicar Yaya Garcia em 1878, seguido de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, até 1908 com o Memorial de Aires, né? Então o Alencar fala aqui que ele está se dedicando, é alguém que se dedica, né? Não à criação própria, mas a criticar a criação dos outros, mas o próprio Machado, em dado momento, vai abandonar também a crítica e vai se dedicar às criações próprias, né? E vamos então aqui à resposta do Machado de Assis agora, nós já estamos, como eu disse, nos alongando indevidamente, né, nesse vídeo, que eu espero que seja uma conversa, que eu espero merecer aí a paciência e a atenção de vocês. Vamos então à resposta de Machado de Assis, datada do Rio de Janeiro, de 29 de fevereiro de 1868. E é publicada, como eu disse, no Correio Mercantil de 1º de março desse ano de 1868. Vai aqui dizer o Machado em resposta à carta